Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Acalme o seu coração e permita que Deus renove sua fé e te encha de paz. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos espalhar essa corrente de oração. Você já sentiu que havia algo trabalhando contra a sua vida de uma forma que não era apenas circunstância? Que havia uma pressão que ia além do que a lógica humana explicava? Que por mais que você tentasse avançar, havia uma resistência que parecia inteligente, que sabia exatamente onde atingir, que chegava pelas brechas que você não havia protegido? O mal não é abstrato. A Bíblia não trata o inimigo como metáfora ou como conceito psicológico. Ele tem existência real, tem estratégia real e tem intenção real. E quando você começa a reconhecer os padrões, os ataques que chegam no momento mais vulnerável, as vozes que falam exatamente o que mais fragiliza, a exaustão que parece espiritual antes de ser física, você começa a entender que a batalha que você trava tem uma dimensão que vai além do visível. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba. Que contra todo mal levantado contra um filho de Deus, há uma autoridade que excede qualquer estratégia do adversário, que a batalha já tem um vencedor declarado e que o seu papel não é ganhar a guerra, é permanecer no lado que já ganhou. Esta mensagem foi preparada para quem está sob ataque, para quem sente o peso de algo que vai além do natural, para quem precisa ser lembrado com a força da palavra de Deus de que não está desarmado e não está sozinho. Respire. Porque o Deus que é mais poderoso do que todo mal tem algo a dizer para a sua situação hoje. Senhor Deus, Pai que és a luz em que nenhuma treva pode permanecer, que é soberano sobre toda a força visível e invisível, pedimos que o Teu Espírito Santo ministre força e clareza espiritual a cada coração que está nos ouvindo agora. Que a Tua palavra seja arma e escudo ao mesmo tempo. Em nome de Jesus Cristo, que ao ressuscitar, anunciou aos principados e potestades a sua vitória definitiva. Amém. Vamos entrar juntos num episódio que está registrado em 2 Reis, capítulo 6. O profeta Eliseu estava em Dotã com o seu servo, e o rei da Síria havia enviado um grande exército com cavalos e carros de guerra para cercar a cidade durante a noite e capturar Eliseu. Quando o servo de Eliseu saiu de manhã cedo e viu o exército ao redor, com cavalos e carros de guerra cobrindo o horizonte, ficou aterrorizado. E disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Imagine o que aquele servo sentiu. A noite havia sido tranquila. Ele havia dormido sem saber que o cerco estava se formando ao redor. E quando acordou e abriu os olhos para o dia, a realidade era esmagadora. Um exército inteiro, para capturar um único homem. Não havia saída visível em nenhuma direção. E Eliseu respondeu com uma calma que só é possível quando você está vendo algo que os olhos do outro não estão vendo. Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Mais do que os que estão com eles. O servo havia contado o exército sírio, havia calculado a desvantagem numérica. Havia chegado à única conclusão que a lógica humana permitia. Estamos perdidos. E Eliseu estava olhando para a mesma realidade e chegando a uma conclusão completamente diferente. Não porque estava negando o exército, mas porque estava vendo algo além dele. Então Eliseu orou: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O monte estava cheio. Não havia chegado depois da oração. Estava ali desde antes do servo acordar. Estava ali enquanto o exército sírio se posicionava. Estava ali enquanto o servo entrava em pânico. A proteção de Deus antecedia o reconhecimento da ameaça. O exército do céu estava posicionado antes que o exército da terra chegasse. E então, quando os sírios desceram em direção a Eliseu, ele orou para que ficassem cegos. E ficaram.
E Eliseu os conduziu pessoalmente para dentro de Samaria, onde os olhos foram abertos, e eles se encontraram no meio da cidade que haviam vindo atacar. E o rei de Israel quis matá-los. E Eliseu disse: Não os mates. Prepara-lhes pão e água para que comam e bebam e voltem ao seu senhor. E o rei lhes preparou uma grande festa. E os inimigos que haviam vindo para capturar foram alimentados e enviados de volta. O exército que veio para destruir foi transformado em convidados da mesa do rei. O mal que havia planejado a captura de um profeta saiu alimentado e sem executar o que havia planejado. E Eliseu não havia levantado uma espada. E agora, essa história precisa encontrar o mal que está cercando a sua vida. Qual é o exército que você viu quando acordou? Qual é a ameaça que parece ter cercado a sua vida durante a noite, sem que você tivesse percebido enquanto estava acontecendo? E o que você está vendo que está impedindo você de enxergar o que está ao redor de você da parte de Deus? Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 11, é a instrução mais direta da Escritura sobre como um filho de Deus se posiciona contra todo o mal. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes resistir às astúcias do diabo. Toda a armadura, não parte dela, toda. Porque o inimigo tem estratégia para cada ponto de vulnerabilidade, e a cobertura precisa ser completa. Paulo, então, desdobra cada peça da armadura: cinto da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Repare que apenas uma peça é ofensiva. Todas as outras são de proteção. O Filho de Deus não é chamado a destruir o inimigo. É chamado a resistir, a permanecer de pé depois de tudo. E a palavra de Deus é a única arma necessária para isso. Romanos capítulo 8, versículo 31, coloca a questão numa pergunta que é também uma declaração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é ingenuidade, não é ignorância do exército sírio. É o reconhecimento de que o maior poder do universo está do mesmo lado que você. E quando o maior poder está do seu lado, o que vem contra você não é mais ameaça fatal. É oposição temporária contra um resultado já determinado. O silêncio de Deus durante um ataque espiritual pode ser confuso. Você clama e o exército continua ao redor. O cerco não se levanta imediatamente, mas os cavalos e carros de fogo estavam no monte desde antes do servo acordar. A proteção de Deus não depende da sua percepção dela para existir. Ela está operando no nível que os olhos naturais não alcançam. A oração que pede a Deus que abra os olhos é a que permite que você veja o que já estava lá. Deus também combate de forma personalizada em cada batalha. O que ele fez por Eliseu foi diferente do que fez por Davi diante de Golias, diferente do que fez por Paulo e Silas na prisão. O seu campo de batalha específico tem uma resposta divina específica. Não compare o método, confie no comandante. Chegamos ao momento de declarar a fé que se posiciona contra todo o mal. Com a mão sobre o coração, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora, como filhos que sabem que o Senhor combate por eles, enquanto eles permanecem em paz, oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos do mal. Essa oração está no centro do que Jesus nos ensinou a pedir ao Pai. E nos voltamos para Maria, que esteve de pé quando o mal fez o seu pior, e que intercede com autoridade de mãe sobre todo ataque contra os seus filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Estava cheio antes do servo abrir os olhos. Estava cheio quando o exército sírio chegou. Estava cheio quando o servo entrou em pânico. A proteção não havia falhado. Os olhos que viam apenas o exército humano ainda não estavam abertos para o que estava além dele. Contra todo o mal que foi levantado contra você, há uma resposta de Deus que já está posicionada. Você pode não ver ainda, mas pode pedir que Deus abra os seus olhos. E quando eles se abrirem, você vai perceber que o monte ao redor de você está cheio do que pertence a Deus. O inimigo veio para capturar. Vai embora alimentado. Porque quando Deus entra na batalha, os resultados não seguem a lógica do atacante. Se esta mensagem chegou enquanto você estava sentindo o cerco ao redor, compartilhe com alguém que também precisa ter os olhos abertos para o que Deus posicionou ao redor dele. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Amanhã haverá mais uma palavra preparada com oração para a sua caminhada. Que o Deus que encheu o monte de cavalos e carros de fogo preencha também o espaço ao redor da sua vida com o que pertence a Ele. Que os seus olhos sejam abertos para ver o que já está posicionado. E que contra todo o mal levantado contra você, a resposta de Deus seja tão maior que o próprio inimigo saia alimentado da mesa do Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.